Olá, dando continuidade aqui às nossas videoaulas, com a utilização do PhET, que é a nossa plataforma de simulações interativas, que é desenvolvida pela Universidade do Colorado. E o tema de hoje é força de atrito. Primeiramente, é importante termos um conhecimento prévio sobre as leis de Newton, e a definição de força, os tipos de força que ele descreve lá. Então, busquemos o professor, façamos uma revisão para aprofundar sobre este assunto. Então, temos aqui força de atrito. A força de atrito é aquela força que se opõe ao sentido do movimento. Por exemplo, um determinado objeto está indo para o lado direito, a força de atrito, o lado oposto é a esquerda. Então, a força de atrito vem em sentido à esquerda do movimento do objeto. Então, temos aí a força de atrito, ela vem em sentido oposto à força aplicada sobre o objeto. Então, essa força de atrito também é diretamente proporcional à força normal que está sobre o objeto, igual está na expressão matemática aqui. A normal é massa vezes a aceleração da gravidade. Nessa equação aqui temos um coeficiente, que é esse mizinho aqui. Ele é o coeficiente de atrito. Então, ele diz a propriedade da superfície. Quanto maior esse coeficiente, mais áspero, mais rugoso é a superfície. E se chegando a zero esse coeficiente, temos uma superfície ideal, que é sem atrito. E podemos destrinchar essa força de atrito em dois tipos. A força de atrito estático, assim como diz o nome, mantém o objeto estático, parado. E temos essa definição matemática, que é só mudar aqui os nomes. E temos a força de atrito cinética, que é aquela força de atrito do movimento, que mesmo tendo a força de atrito, o determinado objeto se movimenta. Então temos como definição matemática a seguinte expressão: força de atrito cinética vezes coeficiente de atrito cinético vezes massa vezes a aceleração da gravidade. E temos aqui a nossa simulação. Temos uma pessoa, um bonequinho, uma caixa, uma superfície, tudo mais bonitinho, uma parede. E para melhor utilizar, vamos buscar um exemplo. Bem, o exemplo é esse: em que momento a caixa irá se mover? Nas condições 0,5 para o coeficiente de atrito estático, vimos que vamos descobrir a força de atrito estático, a massa da caixa, que é 25 kg, e a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos substituir aqui os comandos aqui, vamos zerar aqui o local, colocar a caixa no centro. Então temos o coeficiente de atrito, que é 0,5, e temos a massa do objeto a 25 newtons, 25 kg, e temos a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E vamos botar a mão na massa fazendo as continhas. Buscamos aqui a definição de força de atrito, a força de atrito estático, que é o que vamos descobrir. Substituindo os valores, chegamos a este resultado, 25 newtons. A força de atrito estático é 125 newtons. E a resposta, a pergunta é o quê? Em que momento a caixa irá se mover? Então, vamos aplicar uma força sobre a caixa. Vamos aplicar a mesma força encontrada, para a força estática, força de atrito estático. 125. Vimos que o bonequinho já se colocou na posição para aplicar uma força, força de 125. Vamos ver o que acontece. Você vê, que a caixa não se move, porque o que encontramos foi a força de atrito estático, e a força de atrito estático, é a força máxima, para que o objeto se mantenha parada. Por exemplo, qualquer força superior à força de atrito estático, permite o movimento se movimentar, e qualquer força inferior à força de atrito estático, ou seja, qualquer força menor que 125,
vai fazer que a caixa se mantenha em estático, né? Parado, né? Então, nossa resposta é a força de atrito estático, né? Vai se mover com, né? A caixa irá se mover quando aplicarmos uma força superior à força de atrito estático, né? Podemos fazer o teste, né? Mesmo que seja mínimo que for, né, a força aplicada sobre o objeto, mas sendo superior à força de atrito estático, né, ela vai se mover, a caixa vai se mover. Por exemplo, vamos colocar aqui 001, né, uma força bem pequena, né. Então, vamos ver se vai se movimentar mesmo sendo pequena a força aplicada. E ali a caixa se movimenta, bate na parede, quebra tudo e tá aí. Temos a nossa resposta, né? A caixa irá se mover, né, com a força aplicada, né, superior à força de atrito estático, né? Então, só completando a tabelinha aqui, parado, 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 né? Em 125 newtons também ficará parado, né? Ela vai se mover sendo superior. Bem, então discutimos aqui um pouco de força de atrito estático, né? Então, a força de atrito estático, só recapitulando, né? É aquela força limite que mantém a caixa parada, né? Que mantém o objeto parado. Então, sendo a força aplicada igual à força de atrito estático, a caixa ficará parada. Sendo inferior, né? A caixa também ficará parada. Se for superior, a caixa irá se movimentar, né? E essa força de atrito não é mais estático, mas sim uma força de atrito cinética, pois permite a caixa se movimentar e tendo uma força aplicada, né, sobre a força de atrito aplicada, né? Então, no caso deste exemplo aqui, nessas variáveis aqui, a força que realmente faz o bloco se movimentar é 0,0001 newtons, né? Porque é a diferença, 125, que é a força de atrito, menos a força aplicada, né, que é 0,001, né? Então, temos aqui a força de atrito estático até 125 newtons, né? E cinético, qualquer força de atrito superior a 125 newtons, independentemente se seja bem reduzido, igual foi aplicado no exemplo. Bem, espero que tenha gostado da nossa microaula, né? Só deixando claro que essa videoaula não substitui as aulas nas escolas, né? Ela é apenas um complemento que nos permite a visualizar melhor, né? Dar uma luz melhor sobre os temas que estudamos nas escolas, né? Então, é isso. Muito obrigado, né? Fiquem até a próxima. Tchau!